Shalom, pessoal, bom dia. Conforme prometido, voltamos hoje para a continuação dos vídeos que eu gravei anteontem e ontem. E o foco especial do vídeo de hoje é fazer a junção dos dois vídeos de ontem. Só que eu já te aviso que esse vídeo vai ter continuação. Essa aqui é só a introdução, que o assunto é sobre modo longo e não dá para gravar e nem para discorrer em um vídeo só, tá? Então nós vamos falar sobre o quê? Você viu aí o tag e o título do vídeo, né? Mas já deixa seu like e compartilha. E o título e o tag do vídeo é: esse chip novo que tem aí, né? Que já está sendo usado, né? Pelo Pentágono, ele é ou não, né? A marca. Fica aí, então, um ponto de interrogação. Pois bem, para que a gente possa entrar nesse assunto, a gente precisa fazer uma introdução aqui e você precisa entender as diferenças que existem aí, né? E os personagens que aparecem nos textos bíblicos. E nós vamos trabalhar primeiro com os textos chaves, né? Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 14 e o Apocalipse 17. Então, óbvio, nós vamos ter outros textos aí bíblicos que vão enriquecer, né, o que eu vou estar falando aqui para vocês. Bom, Apocalipse 12 você vê um personagem que é um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, ok? Vermelho, um dragão vermelho. Apocalipse 13, então, você vê a besta. Uma besta que emerge da terra. O dragão vem do céu, a besta da terra. Então, primeiro eu tô aqui identificando os personagens para você, pra gente poder chegar nessa resposta que você quer saber, né? Esse chip é ou não a marca da besta? Primeiro você tem que entender quem são as bestas, né? Que os personagens que aparecem no texto. Então, primeiro, personagem, o dragão, 7 cabeças e 10 chifres. Segundo personagem, a besta que vem da terra, que tem também 7 cabeças e 10 chifres. E aí onde é a confusão, tá? Que um dragão tem 7 cabeças e 10 chifres e a besta também 7 cabeças e 10 chifres. Só que nesse mesmo texto aparece, logo abaixo, uma outra besta, né? Com 2 chifres. É uma besta diferente. Que ela vem, então, o papel unicamente dessa segunda besta, que tem 2 chifres, é respaldar, né, o sistema que a besta anterior, que foi atingida, né, na sua cabeça, colocou. Então ela vai restaurar, ela vai recuperar, ela vai restabelecer o sistema da besta, né, que foi ferida na cabeça. Bom, aí muitas pessoas discorrem aqui, não, porque a besta é o anticristo. Não, a besta não é o anticristo, presta atenção. Lá em Apocalipse 17, então capítulo 12, capítulo 13 e 14, fala dessas bestas. Dessas 3, né, desse dragão e dessas 2 bestas. Você percebe que são 3 seres distintos, né? Dragão, a besta da terra e uma segunda besta de 2 chifres. Então, você segura aí. Lá em Apocalipse 17, ele explica o que é essa besta, né? E essa besta vem da terra, ok? Pronto? Então, vamos dividir aqui. Por que a besta não é um anticristo? Porque a besta não é uma pessoa só. Ela tem 10 governantes. São 10 chifres ou diademas, né? Essas 10 chifres são 10 reis. É óbvio que um desses reis vai estar em eminência. E é aqui que entra o X da questão. Porque a Bíblia fala de 3 situações. Fala do sistema do anticristo, que é o governo do anticristo, né? Um sistema, um governo. Fala do espírito do anticristo, ou do antimessias, né? E fala da pessoa do antimessias, que seria o chifre. Então tem 3 situações aqui que usam a palavra antimessias, o anticristo, ok? Percebe então que anticristo ele não é simplesmente só uma pessoa, mas ele é uma pessoa que está, né, ajudando a governar um sistema que faz parte de um grande governo mundial. Então aí é uma coisa dentro da outra, já começa por aí. Então calma lá que nós vamos responder a pergunta. Esse novo, né, chip aí, né, que você viu a fotinha, tá aqui do lado, tá? Vou deixar aqui. Ele é ou não a marca da besta. Bom, aí nós temos que entender alguns outros elementos do texto, ok? Primeiro, quem é a besta, o que ela é? Não, ali a besta ela não representa simplesmente o anticristo, mas ela representa ele, o espírito dele e o governo dele. As 3 coisas estão ali na besta, embutidas. São vários elementos dentro de um elemento só, ok? A segunda besta é igual, é semelhante também. Ah, mas a segunda besta é o quê? Eu, particularmente, acredito que é um sistema político-religioso.
Não vai haver separação entre política e religião, no sentido de que a política vai estar sendo governada por tecnocratas. O que são tecnocratas? São pessoas que detêm a patente da ciência, ou do conhecimento, ou da tecnologia, e através disso governam. Isso vocês têm visto aí nas redes sociais, né? Redes sociais aí grandes, né? Cancelando presidentes da república de países que são super poderosos. Então, atenta para isso. Então, essa besta, ela vai ter 2 chifres, porque ela vai apresentar com sistema político-religioso. Por que eu estou falando isso? E os dois vai se misturar, os 2 chifres, que na realidade são 2 tipos de governos, né? Político-religioso. Por quê? Porque a ciência moderna hoje se comporta com padrão religioso. Fato. A ciência moderna se comporta com padrão religioso e ela respalda, né, governos políticos no mundo inteiro. E ela respalda, e ela vai, né, esse sistema tecnocrata hoje que nós vivemos, estou trazendo para a realidade atual, ele vai ressuscitar sistemas de governos antigos, né, para respaldar o que essa besta de 7 cabeças e 10 chifres vai fazer. Bom, exatamente esse é o texto, ok? Bom, agora nós precisamos entender, né, para você entender, né, o que seria essa marca da besta, o que seria se esse chip que eu mostrei aqui do lado é ou não a marca da besta. Primeiro, você entendeu que a besta não é só uma pessoa, que não é só o anticristo, mas ele é a pessoa do anticristo, é o sistema do anticristo e é o governo do anticristo, que vai ser respaldado por esse sistema moderno. Fato. E o que é então a imagem da besta? No Apocalipse 13 fala da imagem da besta. Bom, aí entra uma questão, ok? Por isso que eu gravei os 2 vídeos anteriores, né, da sindemia e o vídeo falando sobre a tentação de Jesus. Primeiro você precisa entender, o antimessias, ele não vai ser um ditador, como muitos falam por aí. Surpresa para você, né? Se você acha que ele ia ser um ditador, não. Por isso que eu gravei o vídeo anterior. Para que isso possa ter uma conexão com Apocalipse capítulo 14, que fala que muitos vão adorar, ou seja, adorar a besta, aí você precisa então entender algumas palavras do texto, né? A palavra adoração, a palavra imagem, né? E aonde essas palavras aparecem pela primeira vez no texto bíblico, que é lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está aqui o texto. A palavra imagem, a primeira vez que ela é mencionada é quando o próprio eterno Deus Todo-Poderoso cria então a sua obra-prima, que é o homem e, obviamente, a mulher. É que os dois estavam ali numa única palavra. Bom, quando ele diz um texto em Gênesis 1:26, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. As palavras usadas ali no hebraico é tzelem, entendeu? Para imagem. E a outra palavra que é usada ali no texto, demot, é a outra palavra para semelhança. Bom, quando você vê um texto igual esse, imagem, tzelem no hebraico e demot, né, no hebraico, que é para semelhança, imagem e semelhança, isso aqui é uma poesia hebraica, literalmente, que a segunda palavra, ela reforça a ideia da primeira palavra. Ou seja, a semelhança reforça a ideia de imagem, ok? Que na realidade não quer dizer forma física no hebraico. Por quê? Porque Deus não tinha atributos de forma física. Ele era mais do que isso, ok? Muito superior a simplesmente uma imagem física. Na realidade ali também, essa mesma palavra de Zelém pode apontar para a sombra, ou um tipo de forma, né, que mostra, mas não é algo que é literalmente físico. Então a palavra imagem, então, que é atribuído no texto hebraico ali, onde semelhança reforça o termo imagem, o que significa então no texto? Significa que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, poeticamente falando, é que Deus criou o homem para governar semelhantemente ao governo que Deus tem, ou seja, no mesmo padrão, no mesmo caráter, ok? No mesmo nível de governo que Deus tinha, Deus passou ao homem, entende? Como filho dele, como filho. Então, o homem nasceu com o atributo de filho, mas ele perdeu isso por causa do pecado, tá? Então, presta bem atenção. A palavra imagem e semelhança aqui não quer dizer forma física, mas ele quer dizer o quê? Um padrão de comportamento, né? De obediência, de sujeição,
de amor, de relacionamento, que forma então um caráter, uma persona. O que é caráter então? É a soma de toda, hoje, né? Traduzindo para nossa linguagem moderna e tal, a gente usa a palavra caráter. O que significa então ter o caráter do Criador? Porque a imagem e semelhança é ter o caráter do Criador. Ou seja, ser medido pela medida que ele estabeleceu para que nós fôssemos medidas ou padrões. Significa então que nós devemos buscar a ter, agora novamente, porque Cristo veio restaurar, e esse é um texto poderoso, querido. Olha esse texto aqui, Colossenses 1,15, o qual ele está falando de Jesus aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele representa perfeitamente quem Deus é, a essência de Deus. Ele é o primeiro e ele é o último. Okay? Ele é o Aleph e o Tav, na letra hebraica, né? Nos números, primeiro e último. Olha que poderoso. Então, para você entender o que é a imagem da besta, para depois você entender o que é a marca da besta, precisa entender primeiro qual é a primeira menção de imagem no texto bíblico, que é exatamente isso, né? Manifestar o caráter, a essência, né? Expressar completamente quem Deus é, a imagem perfeita de Deus em Jesus. E agora, através de nós, a igreja, que nos unimos com Ele e nos tornamos um só espírito com Ele. Poderoso o texto, né? Segurou então a mensagem? Entendeu? Que você não vai entender o que é a palavra imagem da besta lá no texto Apocalipse, você não entender o que é a palavra imagem originalmente, né, no hebraico, quando ela aparece no primeiro texto bíblico. Isso é lei de hermenêutica, interpretação bíblica, tá? Você não pode atropelar as coisas. Agora, olha só. Quando você fala de a imagem da besta, como eu disse aqui que o anticristo ou o antimessias não vai ser um ditador, presta bem atenção no texto. Ele precisa cumprir aquilo que está escrito sobre ele. Porque ele diz que vai enganar muitos. Ele vai se manifestar com todo o prodígio do engano, da mentira, da persuasão. Ele não vai obrigar as pessoas, ele vai conquistar as pessoas. E a Bíblia diz mais, que se possível até os eleitos, os escolhidos. Olha a força do texto. Então, quando você imagina o anticristo como um ditador, o espírito do anticristo e o governo do anticristo, que é o sistema dele, mais a pessoa dele, que são três, ele não vai ser um ditador, ele vai ser um conquistador, né? Uma pessoa que vai ter tanta, quer dizer, retórica, tanto conhecimento, tanta coisa científica. A Bíblia fala ali nos textos bíblicos de Apocalipse 13, 14, que ele vai fazer até descer fogo do céu à vista de todos. Ou seja, ele vai manipular bem, né, todo tipo de ciência, física, química, bioquímica, biomédica e por aí afora, meu querido. Tá entendendo agora? O que isso tem a ver com o título do vídeo e com a questão desse novo chip, né, que estão implementando aí? Começa a entender então que não vai ser algo obrigatório. Não pode ser algo obrigatório. Ah, mas ali no texto diz que ninguém vai poder comprar ou vender. Ok, mas ali no texto também não diz que ele vai matar as pessoas. Lá ele vai falar que ele vai fazer com que sejam mortos, ou seja, como que fizessem sejam mortos. O que significa isso no texto ali? Significa que ou você se submete, né, e tem os benefícios desse sistema para uma vida mais longa, uma vida mais saudável, uma vida mais alegre, uma vida mais feliz. Larga de você de bobeira, larga de radicalismo. Deus não existe e por aí afora. Ele vai negar a eficácia de Deus e tudo que é relacionado a Deus não existe. Quem governa, quem é Deus, é a própria ciência, ok? Tá entendendo? A ciência que ele vai ser o representante maior. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar aqui. Então a palavra imagem não é literalmente uma imagem. Ah, ele vai dar fôlego para a imagem falar. Pois é, meu querido. A ciência vai ganhar uma notoriedade tão grande que ela vai ser capaz de falar por si só, né? Como a gente já vê por aí, computadores quânticos. Primeiro você tem que entender o que é a palavra quântico. E eu quero continuar esse vídeo aqui, mas esse vídeo é só um vídeo introdutório, senão vai ficar muito longo. E eu vou continuar a segunda parte dele amanhã. Esse vídeo é só introdutório, porque amanhã eu quero falar literalmente, né? O que significa essa questão da imagem, o que significa essa questão da marca, por que a marca não pode ser algo impositivo, mas tem que ser algo conquistativo, entende? Onde as pessoas vão ser tão
convencidas dessa verdade, que elas mesmas, as próprias pessoas vão ser os fiscais, vão ser elas mesmas que vão denunciar. Por isso que a Bíblia diz: levantará pai contra mãe, filho contra nora, nora contra a sua sogra, né? E os inimigos das pessoas serão aqueles que estão de dentro da sua própria casa, que aceitaram ou se recusam, né, a receberem a salvação do nosso eterno Criador pelo nosso Senhor Jesus, ok? Amanhã eu continuo falando sobre esse assunto. É um assunto sobre modo longo, o vídeo já ficou longo, não era para ser tão longo assim, mas amanhã a gente volta com esse mesmo tema, parte 2, porque tem muita coisa para falar. Shalom, filho.